vai! Sono alzato, oh bella ciao, stamattina mi sono alzato, ho trovato l'impasto, parmigiano. Fala barbados e barbadas, eu sou o Ed. Eu sou o Samu. E eu sou o Toguro. E aí, você já assistiu a segunda temporada de La Casa de Papel? Hoje nós vamos analisar a série mais comentada nesses últimos meses. La Casa de Papel é uma série espanhola produzida pela emissora Antena 3 e criada por Alex Pina, o mesmo roteirista da versão espanhola de CQC. Os direitos foram adquiridos pela Netflix, que incluiu em seus catálogos de streaming em dezembro de 2017, com a segunda parte agora em 2018. A série trata da tentativa audaciosa do maior assalto da história, articulada pelo auto-intitulado Professor, que recruta especialistas em diversas áreas para auxiliarem nessa árdua missão. Conhecidos pelos pseudônimos Rio, Berlim, Moscou, Nairobi, Tóquio, Denver, Helsinki e Oslo, inspirados, é claro, em nomes de cidades bem conhecidas. E aí, Ed, o que você achou dessa série? Eu curti a série, achei uma série bem legal. Acho que assim, a gente tá acostumado muito com os Estados Unidos, produções americanas, alguma coisa inglesa. E quando você pega no Netflix, a Netflix tá investindo muito nisso, são séries de cada país, né? Cada país tem uma série. A gente pode ver, por exemplo, aí, né, eles abordaram aquela série 3%. Incrivelmente não fez tanto sucesso no Brasil, mas no mundo afora foi uma das séries, eu lembro de uma época que ela foi a série mais maratonada no mundo inteiro. O engraçado é que, por exemplo, La Casa de Papel é uma série espanhola, depois a Netflix colocou no catálogo e foi aquele boom mundial, inclusive um dos países que teve mais destaque é aqui no Brasil. É uma das séries mais maratonadas, de maior destaque, mais comentadas, tá sempre entre os top, né? E é uma série bem divertida, eu achei que é uma série que não é tão pesada, né? Ela é uma série cativante, assim, que pega diversos públicos, desde público mais adolescente até um público mais adulto, né? E eu acho bem legal essa abrangência dela. É uma série que prende a atenção, embora tenha alguns clichês aí, como eu já tinha comentado antes, né? Eu acho que faz parte de tudo isso, mas ela também trouxe algumas inovações, né? Como o próprio Samu disse, o Ed mesmo comentou sobre as regiões, porque assim, a Netflix ela tá investindo pesado mesmo nesse tipo de seriado, né? E lá na Espanha isso foi um negócio meio que novo. Foi a primeira série espanhola baseada em um assalto a banco, né? Que é um tema bem recorrente. E aqui no Brasil a gente pode lembrar do Assalto ao Banco Central. É um filme muito bom. E que conta a história de ladrões, que isso aconteceu, foi um caso verídico em Fortaleza e tentaram, né? Eles roubaram não sei quantos milhões. Os personagens, eles são bem, como que a gente pode dizer? Bem construídos, né? Bem construídos, cada detalhe. Cada um tem a sua característica aí, né? Inclusive aí uma curiosidade, né? A própria Tóquio, ela é baseada na personagem de um profissional da Natalie Portman, né? Você vê que tem aquele cortinho de cabelo, vários traços de personalidade, aquela personagem forte. Acho que o figurino também, né? Aquela gargantilha. Como é que fala? Gargantilha, isso. É bem baseado mesmo nesse filme sensacional com a profissional, é um clássico, né? São várias referências, né? Eu gosto de séries e filmes que, né, o roteirista ele vai atrás de referências de grandes clássicos do cinema. Sem falar a trilha sonora, né? O nosso mesmo vídeo já começou com o hino, né? Da Casa de Papel. Né? Essas séries muito aclamadas, assim, elas ficam bem conhecidas, né? Pelas suas aberturas, e a própria música Bella Ciao, ela virou um hino aí, né? Um hino motivacional na própria série, a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois. Outra coisa que me admira bastante na série, como o Toguro mesmo mencionou aqui, é essa personalidade, né? Essa construção dos personagens, né? Primeiro que cada personagem tem uma função específica, né? Você pega aí, por exemplo, o Rio, é o especialista, o hacker, né? Tem aí os irmãos, o Helsinki e o Oslo, né? Que são a força bruta aí. Tem o Denver, né? Que é aquele clássico playboy brigão, Nairobi, o Berlim também, que é amado por uns, odiado por outros, e a própria narradora da história aí, né, a Tóquio, além do professor que é o articulador, né, o cara é quase onisciente, onipresente ali, pra tudo ele tem um mais na manga, isso é bem legal. Quando você acha que vai dar merda, o professor tá lá... Já tá tudo preparado, né? O cara planta e é uma coisa várias que coisas. A gente até fica esperando, né? Você é um clichêzão, você fala, pô, tá, isso aí não vai acontecer nada, o professor ele vai dar a volta por cima
e ao mesmo tempo você torce para que essa mística não quebre. A gente passa até a torcer, né, pros assaltantes que isso. teoricamente na vida real seriam os vilões, né? Mas a gente passa a torcer porque a gente vê, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo qual é a relação do professor com esse assalto. Por que ele tá fazendo esse assalto? Como ele planejou? Eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu achei que ia ter toda aquela preparação, tudo, né? Que o pessoal ia mostrar eles se preparando, eles treinando, tudo, mas isso aconteceu de forma diferente. Eles foram já diretamente pro assalto, e aí com o tempo, cada ação que ia acontecendo ia mostrando a parte do treinamento. Isso ajudou a manter uma dinâmica na série. Eu acho que isso foi até uma tática de roteiro para não deixar muitas pontas soltas, entendeu? Porque se mostrasse todo o treinamento, e aí após mostrasse as situações acontecendo, e aí ficasse puxando flashback, ia ficar com aquela cara de coxa de retalhos. Ia ficar maçante também, né? Vou falar que isso toca num ponto importante, né? Esse primeiro episódio do seriado, ele é muito importante para o longo do seriado inteiro. Cada apuros que o professor passa, que ele tem que resolver a situação, né, já que ele é o cabeça do negócio, tudo encaixaria perfeito. É interessante você falar sobre o primeiro episódio, né, porque teve toda aquela preparação, né. Foram feitos 52 episódios, é isso, né? 52 roteiros, perdão. Foram feitos 52 roteiros até chegar na perfeição dele, né. Só o recrutamento da Tóquio no começo. Foram 5 horas, né? Foram 5 horas rodadas pra tirar um pequeno trecho ali de poucos segundos, minutos, sei lá. 5 minutos. Coisinha básica. Demorou 5 horas. Pra você ter noção da perfeição que eles tiveram, assim. Foi tão minucioso a criação, né? E o legal, assim, o Toguro falou do primeiro episódio, eu vejo isso muito, não sei vocês, mas até eu pego, às vezes, uma série pra assistir e o primeiro episódio não me encanta. Mas eu vou dando chance, assisto o terceiro, o quarto episódio, aí eu vejo que a série engrena. Já em La Casa de Papel, acho que eles quiseram transmitir essa ideia, aquilo que você falou, de não ficar colocando o plano no primeiro episódio, ia ficar muito maçante. Acho que mais pra isso, pra engajar o público desde o primeiro episódio. Olha, eu vou assumir uma coisa. Eu ouvi falar muito de La Casa de Papel antes de assistir, né? Tinha ouvido muitas pessoas indicando, tinha aquela época, todo mundo, La Casa de Papel, virou até meio que um bordão, né? Assiste La Casa de Papel, tudo. O primeiro episódio eu achei divertido, porém eu achei... Por exemplo, um acontecimento que eu fiquei bolado assim, eu assisti, eu falei, caramba, né, cara? O pessoal tava falando tanto, é isso, né? No final do episódio, que os policiais chegam e aí eles saem pra dar aquela ameaçada e dão uns tiros no chão e aí atingem o rio. Vocês lembram dessa parte, né? Do primeiro episódio, pessoal, não conta como spoiler, né? Isso não é spoiler, é a sinopse. É uma sinopsezinha. E aí, cara, eles falam depois, a gente não esperava que os policiais iam atirar de volta, né, gente? Pô, né, o cara fez um plano tão bem bolado, não entende tanto de assalto e nem imaginar que metendo bala na polícia os caras realizar. Isso foi uma coisa que me deixou um pouco pé atrás, mas que com o tempo eu consegui entender melhor, com o tempo eu fui pegando outras partes, assistindo outros episódios e isso acabou passando batido pra mim e realmente eu gostei bastante da série. E não só isso, lá onde eles estão, a Casa de Moeda, ela é toda cheia de janelas e tipo, você fica pensando como que a polícia não vai invadir, né? Qualquer momento ali é bem fácil, então tem essa frustração que você disse, lógico, porque nada é perfeito, né? A gente tem vários erros de gravação, coisas que acontecem em todas as séries, mas são coisas que, tipo, não deixa de engrandecer a série e fazer com que ela seja uma baita série. Até porque eles dão uma explicação também que é a Casa da Moeda, é o lugar mais seguro que tem, né? Até então, a entrada da casa mesmo é um negócio automatizado, né? Altamente blindado, né? E tal. Só que assim, tem momentos que eu tenho um escritório e o lugar é uma janela aberta e eles têm acesso, né? Lembrando também, né, que eles fizeram toda aquela estilização, né? Eles pegaram todos os reféns e colocaram os macacões, né, aquelas máscaras, justamente para não ter... Porque o que acontece? Ali o grande embate é o seguinte, é a proteção de vidas. Então, eles não podem chegar já invadindo um local, né? Apesar de eu achar que boa parte dessa estrutura com portas e janelas fossem blindadas, eles tivessem a chance de poder entrar. Ali o que aconteceu? Eles utilizaram justamente dos reféns para serem auxiliares. Além desse lance do escudo humano, eles trabalharam, eles ajudaram. Em determinado momento, que para quem não acompanhou, eu não vou dar spoiler, né, mas eles passaram a fazer
parte do plano, né? Sem falar a opinião pública também, que era muito importante para eles. Exatamente, eles sempre trabalhavam com essa ideia do quê? De não parecerem os vilões, tanto que eles sempre evitam machucar, eles tentam tratar bem os reféns, né? Então a manipulação da opinião pública sempre foi aí um dos grandes focos do grande cabeça aí do caso, né? Que é o professor. Cara, a gente tá falando agora aqui da, né, a Casa da Moeda e trazendo uma curiosidade de locação, não sei se vocês sabem, mas ali a Casa da Moeda da série não é a Casa da Moeda espanhola, né? Eles não conseguiram a liberação, então eles fizeram a gravação no Conselho Superior de Investigação Científica e foram gravados aos finais de semana. Tanto que o dinheiro que foi produzido nas filmagens é dinheiro de papel, é tudo jornal mesmo. Bom, pessoal, mais uma curiosidade aqui, né, a respeito da música Bella Ciao, que virou uma dos temas motivacionais, a gente já falou um pouco, né. Essa música, na verdade, ela é uma música já de muitos anos, né, foi criada na Itália como combate ao fascismo, né. Várias manifestações foram feitas, essa música foi criada, na verdade, por trabalhadores, né, na colheita de arroz na Itália, e depois virou base para diversas manifestações, né. Na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial foi muito utilizada também, e ao decorrer desse tempo foram criadas diversas versões, né? Inclusive até os tempos atuais ela é cantada pela torcida do Livorno, né? Que é ali de uma região de forte influência, né? De extrema esquerda. Tem um tom todo histórico, né? O que dá uma identidade maior ainda pra série, né? Já toda, né? Moldada, né? Ajuda a explicar até a própria relação entre eles mesmos, principalmente a respeito do professor e do Berlim, né? Que tem uma curiosidade bem interessante aí. Quem quer falar aí a respeito? Não sei se vai ser caracterizado como um spoiler, mas pra quem assistiu a primeira temporada e viu o último episódio, tem uma cena bem acalorada dos dois, né? Que transmite toda essa afinidade que eles têm. Bom, e pra quem já assistiu a primeira temporada e aguardou aí 3 meses... Essa segunda parte, na verdade, né, da primeira temporada aí, ela tem vários temas recorrentes, né, ela fugiu um pouco daquele plano de fundo do assalto, ele começou a tratar mais sobre a relação dos personagens, né, inclusive de um efeito psicológico bem conhecido e muito citado na segunda temporada, que é a tal da crise de Estocolmo, né, que é baseada num assalto que houve também, né, em que 2 bandidos sequestraram 4 pessoas, né, e a partir do tempo eles começaram a criar uma espécie de laço, né. Com o tempo de cárcere, os sequestrados começam a interpretar cada ação que não seja muito frenética, muito muito deprimente assim, como uma atitude boa. Então ele começa a achar que ele tá de certa forma sendo bom pra ele, entendeu? A gente teve outro exemplo aqui no Brasil mesmo, que a gente tava até comentando hoje, né, da filha do Silvio Santos lá, Patrícia Bravanel. depois de um tempo de sequestro, até depois que ela foi liberada, ela começou a dizer que eles trataram ela super bem, que não queria ver nenhum mal pra eles. Isso aí é uma característica, né? Mas assim, a gente pode deixar de abranger também, que agora entra um caráter também em especial relacionado a isso. Porque não só a relação entre os sequestradores e os sequestrados, mas também a relação entre os sequestradores começam a criar um pouco de atrito. Porque a gente tem 8 sequestradores que têm temperamentos bem diferentes e bem fortes, né? A gente vê aí pela Toque, por exemplo. Mas assim, pra quem começar a assistir a segunda temporada vai ver as cenas que são cruciais assim e que falam sobre isso, sobre o comportamento. Porque a gente tem um cara lá que é egocêntrico demais, que é o caso do Berlim. Ele é um cara difícil de tratar. A gente tem um cara novinho, que seria o Rio, né? Que é um cara mais inexperiente, né? E a gente tem 2 mulheres fortes lá, né? Isso começa a gerar meio que um estresse, depois de tanto tempo, inclusive, dentro, né, da Casa da Moeda, né? Olha, eu tava me segurando pra não me falar aqui, mas a Tóquio, cara, que essa menina, pelo amor de Deus, cara, quanta besteira que ela faz, né, cara? Além de uma personalidade muito forte, dela ser a narradora, né, dessa história, meu Deus. Às vezes chega a irritar, né? Chega a dar raiva. Então por hoje é isso, pessoal. Tentamos trazer as informações sem dar muitos spoilers. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise e se vocês curtiram mesmo, dá aquele joinha, se inscrevam no nosso canal, nos sigam no Instagram e no Twitter e até a próxima, pessoal. Valeu!